Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreiras. Eu tenho hoje a satisfação de receber o Marco Vena. O Marco é diretor de vendas da Denodo. Marcos, prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui hoje me ajudando a fazer mais um programa da Prime. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre a Denodo e como é que estamos no Brasil, né? Bom, como se me apresentou, meu nome é Marco Vena, eu sou engenheiro formado pela Federal Fluminense, tenho um MBA em Finanças pelo IBMEC, passei por grandes empresas como IBM, Dell, Microsoft, Salesforce, e um pouco antes de entrar na Denodo passei pela Tableau, onde eu fui apresentado ao maravilhoso mundo dos dados, né? E começamos a Denodo em 2020, um pouquinho antes da pandemia, um pouco antes do lockdown, né? Mas foi um ano de grandes desafios e muito aprendizado também. E como é que está hoje o desafio na Denodo? Eu sei que vocês estão voando lá quando se fala em dados, fala em estar não simplesmente oferecendo serviços, mas principalmente soluções para os clientes. Qual é a fotografia de hoje da Denodo, Marco? Eu coloco em 2, 3 momentos, né? Em 2020, quando a gente começou, a pandemia trouxe grandes desafios para todas as empresas, né? Então, dados começou a ser olhado ainda com mais carinho, mas o grande desafio nosso é que, como a Denodo traz uma solução um pouco disruptiva, de forma diferente a fazer a integração dos dados, o grande desafio no primeiro ano foi exatamente trazer essa novidade para o mercado, né? Fazer o mercado entender que tem uma forma mais eficiente, mais rápida para fazer a integração dos dados, né? Esse ano a gente teve um sucesso, esperamos aí triplicar o faturamento aqui no Brasil, né? E a perspectiva em 2022 é que esse múltiplo continue. Então estamos bastante empolgados, inclusive as empresas agora entenderam um pouco mais do que é a virtualização de dados e a gente vê empresas chegando a gente agora já com o desafio deles definidos e falando assim, poxa, eu acho que vocês conseguem resolver esse desafio que a gente tem. Então está sendo bastante gratificante também. Agora, de alguma maneira, a importância dos dados sempre foi conhecido dentro das corporações, né? Você não tem histórico, você não tem informação, você não tem dados, você não tem instrumento e mecanismo para poder tomar decisão e olhar para frente. Você acha que essa missão da Denodo hoje no Brasil vem de alguma maneira oferecer ferramentas para que de fato não só essa percepção, mas essas empresas possam de fato utilizar os seus bancos de dados, as suas informações para poder ser mais assertiva no gerenciamento e na gestão dos seus negócios, Marco? Com certeza. O que a gente vê é as empresas querendo fazer uma integração maior entre as áreas e dentro do seu ecossistema de empresa. Então, trocando informações com parceiros de negócio, distribuidores, fornecedores. E aí você tem silos de dados, né? Dados que estão espalhados em diferentes lugares ou tecnologias. É aí que a Denodo entra de forma muito perfeita, eu diria, para integrar isso daí, né? Então, não interessa aonde está o dado, se está fora ou dentro da empresa, qual tecnologia que está, a gente vai lá e busca e consegue trazer uma visão unificada. Então, de forma muito ágil, né? Mais ágil do que o normalmente é feito. Então, as empresas estão vendo muito ganho com isso. E hoje o perfil das empresas que hoje vocês atendem, você tem algum segmento específico, algum porte específico, só para eu entender um pouquinho o posicionamento de vocês, Marco? Na verdade, a nossa solução ela não está vinculada a nenhuma indústria, é uma solução cross, né? Porque a gente está falando de dados. Dados é uma coisa que todas as empresas têm. Óbvio que você vê cada vez mais valor na nossa solução quando a empresa tem mais silos, né? Mais heterogêneo o mundo de dados, né? Mas mesmo assim, uma pequena empresa onde ela queira pegar dados de diferentes lugares de forma ágil e simples, sem ter que fazer projetos de meses, a gente consegue entregar valor nessas empresas também.
Agora, a Denodo, como uma especialista no assunto, qual a importância que vocês acreditam ao gerenciamento de arquiteturas de dados distribuídos num cenário como esse cenário que a gente está vivendo nesses últimos 2 anos, Marco? É assim, o que a gente está vendo uma tendência é que as empresas estão utilizando cada vez mais cloud, né? Nuvem. E agora a gente está percebendo que não só um único provedor de nuvem, mas eles estão indo para um ambiente multi-cloud. E nesse ambiente multi-cloud, você divide seus dados em silos, né? Então vai estar numa cloud, na outra cloud. E como é que você faz para integrar? É aí que a Denodo traz como se fosse uma capa por cima dos dados, onde você tem um ponto único de contato para acesso aos seus dados, não interessa onde esteja. A gente traz interessante uma coisa que é a governança de acesso aos dados. Então, imagina que você cria um dataset, uma informação, um conjunto de informação, que para o call center vai com dados de CPF protegidos. Para uma outra área, eles não podem ver o faturamento do cliente e outra área pode ver tudo. Então, a gente também faz esse tipo de gestão, quem pode ver o quê, que tipo de informação. Totalmente aderente a uma coisa que está muito na moda agora, que é o LGPD, né? Então, isso é uma coisa legal, que a gente traz essa governança de acesso ao dado, interação onde ele esteja, né? Então, isso vem facilitando muito como um único ponto de acesso e governança, quando você fala principalmente desse ambiente espalhado de dados. A gente percebe que, tradicionalmente, talvez um pouco mais lá para trás, né, você conseguir extrair informações para tomada de decisão sempre era um desafio, porque você precisava aí, de alguma maneira, meio que numa aventura, catar onde estavam espalhados os dados, né? Ainda que isso seja algo verdadeiro dentro de algumas empresas, a Denodo traz hoje a facilitação, que você quer manter como está, tudo bem, mas a Denodo vai te trazer uma solução para que você tenha facilidade, mais do que facilidade, a segurança da assertividade daquilo que você está trabalhando, não é isso, né, Marco? Verdade. Existem estudos, né, e eu pensei alguns dados, era assim, para você analisar um dado, você gasta 80% do tempo para buscar esse dado, né? Então, esse é um ganho que a gente traz significativo, porque imagina, você vai analisar um dado, você gasta, sei lá, 10 dias, 8 dias só para coletar essas informações. Então, a Denodo entra aí trazendo muito rápido. Tem cliente que reporta que essa integração, o tempo da integração cai em até 85%. Então, imagina você fazer 85% menos tempo, mais tempo para você poder analisar o dado. Então, a gente traz esse tipo de ganho, né? Uma coisa interessante também que a gente vê é cada vez mais as empresas querendo ter o dado em tempo real. Então, uma coisa que a virtualização traz também, como a gente tem a capacidade de acessar diretamente a base, hoje tem empresas que certos processos têm que ser em tempo real e a virtualização permite essa integração. Eu tenho um caso de um banco fora do Brasil que ele tinha um processo de aprovação de crédito que demorava alguns dias. O que eles fizeram? Eles pegaram o Denodo. Então, o cliente do banco tem vários pontos de contato com o banco. Então, o Denodo agrega as informações desses sistemas, faz uma análise de crédito do cliente, pega dados externos de uma agência de crédito dessa pessoa também, agrega tudo junto em tempo real, e aí eles plugam uma ferramenta de inteligência artificial de avaliação de risco e quanto é o montante que pode se emprestar para aquela pessoa. E aí aprovam ou não o valor ou o crédito desse solicitante. Tudo isso em tempo real. Então, um processo demorava alguns dias, caiu para tempo real com a ajuda da Denodo, integrando com ferramentas de inteligência artificial. Então, isso é um impacto significativo no business, ainda mais hoje em dia que ninguém quer perder muito tempo para conseguir uma resposta, né? Tudo é sempre imediato. Então, esse é um exemplo como a Denodo trouxe um impacto significativo para uma operação de um banco. E como é que vocês ajudam as empresas hoje a mensurarem esse ganho que é extraordinário? Você vai reduzir em 80%, 85% o tempo de você extrair um dado e vai saber com que nível de confiança, né? Você traz uma solução como a Denodo, agiliza isso e traz a segurança. Há um processo onde vocês ajudam as empresas a mensurar esse ganho que a Denodo traz na operação, Marco? Sim. Com esses índices aí de redução, né, assim,
custo de integração se reduz de 40% a 60%, recursos computacionais que você usa de alguma forma, você vai usar de outra, então você também tem algum ganho. Os que os clientes não gostam de colocar, eu acho que, mas é onde tem mais impacto, e aí às vezes, até porque às vezes é difícil um pouco de mensurar, né? Qual o aumento na receita disso, né? Então, assim, não ver como custo, né? Sempre tem uma reticência em relação a isso, né? Porque, às vezes se você bota um sistema desde de inteligência artificial, quanto mais de crédito você, no exemplo do banco, quanto mais de crédito você vai emprestar, qual é o impacto disso? Né? Então, pode ser de alguns milhões às vezes, né? E diminuição do risco, né? Diminuição do risco, que é outra coisa extremamente importante para uma operação financeira, né? Então, sim, a gente ajuda a fazer alguns business cases, mas as empresas sempre estão já experientes nisso aí, né? A gente tem visto a pandemia trazido muito prejuízo para alguns segmentos, mas a gente percebe que o segmento de tecnologia é um segmento que decolou, né? Teve aí uma redução na jornada das coisas que iam acontecer de uma maneira significativa. O quanto esse cenário também potencializou as parcerias, os negócios da Denodo no Brasil, Marco? Interessante. Num primeiro momento, acho que as empresas, quando veio o lockdown, num primeiro momento as empresas estavam mais preocupadas em manter a operação, né? Mas depois, com todo mundo analisando dados de Covid, onde estava, eu acho que isso trouxe esse tema mais latente ainda dentro das empresas, né? E aí, num segundo momento, a gente começou a ver maior investimento e maior importância para as empresas se tornarem data-driven. Então, eu acho que foi muito positivo. Marcos, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui o assunto com o Marco Vena. O Marco é diretor de vendas na Denodo. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Marco Vena. O Marco é diretor de vendas na Denodo. Marcos, nós recentemente tivemos aí, para o lado da Prime, o privilégio de estarmos compartilhando aí um ambiente em comum no evento promovido pela Prime. Tivemos aí a honra de poder contar com vocês num painel de debates, onde basicamente foram discutidos com outros 3 especialistas, 3 temas importantes: o futuro da tecnologia, inovação e o destravamento do potencial dos dados. Qual a percepção que o amigo teve desse encontro, desse ambiente, dessa oportunidade de trazer uma discussão tão relevante como são esses temas? O mais legal foi ouvir o desafio dos clientes, né? A gente vê que cada cliente tem um ponto onde ele se encontra, não vou dizer um ponto de maturidade, é um ponto de necessidade daquele momento da empresa, né? Então foi bastante interessante. Mas o que a gente vê é as empresas querendo estarem integradas a outras empresas, aos seus parceiros de negócio, né? Aos seus clientes cada vez mais, né? Seja através de aplicativos, seja através de websites, mas principalmente através de um fluxo de informação, né? E informação são dados transformados, né? Então, é aí que a gente vê que também pode auxiliar bastante nessa jornada aí, dessa integração entre as empresas, né? E eu acho que cada vez mais os business estarão mais integrados, né? Eu acho que todo mundo ganha com isso. Então, foi muito interessante ouvir esses desafios dos clientes. Agora, a Denodo traz uma inovação pioneira no mercado brasileiro, né? Desses 2 anos, um pouco mais, um pouco menos, que vocês estão com operação no Brasil, o mercado brasileiro, ao seu ver, Marco, ela está madura no sentido de entender
a solução da Denodo, vocês têm contribuído também na disseminação dessa necessidade de se tratar dados, de cuidar de dados e reunir num único local os dados para que eles possam ser rapidamente utilizados e com assertividade. Qual é a avaliação que você faz desse pioneirismo da Denodo versus o mercado brasileiro? Eu acho assim, o mercado brasileiro é um mercado gigantesco, né? E a gente tem multinacionais ou empresas globais aqui. A gente tem muitos clientes globais também, então a gente traz um pouco do que a gente fez lá fora para essas empresas globais aqui, então isso é interessante. O que a gente vê é que estava se fazendo de um jeito tradicional, que é levar tudo para um único lugar, né? Mas imagina uma empresa gigantesca replicar todos os seus dados num único lugar e ficar replicando todos os dias, porque todos os dias são dados gerados novamente, né? E a gente faz de uma forma um pouco diferente, né? Não elimina necessariamente isso, mas traz muita agilidade nesse processo, né? Então, eu acho que o primeiro ano o desafio foi criar awareness, né? O mercado entender um pouco o que era a virtualização. E quase 2 anos depois, a gente já vê alguns clientes que assistiram os nossos webinars ou participaram de eventos ligarem para nós. Assim, a gente teve o prazer aí, uns 2 ou 3 que assistiram o webinar, estão em outras empresas, e eles falaram assim: poxa, cara, a gente tem um grande desafio aqui e pelo que eu vi, vocês conseguem resolver. Então, como toda tecnologia disruptiva, ela tem um tempo de percepção do mercado, né? E aí o mercado entender que dá para fazer de forma um pouco diferente e ter ganhos. Então, eu acho que a gente está percebendo um pouco esse movimento, que é muito gratificante. Eu acho que o trabalho foi realizado, né? Não tem jeito, né, Mário? Que é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Semear e colher, semear e colher. É verdade. Paralelamente ao painel também teve, e aí eu gostaria de destacar e explorar bem esse assunto, porque foi inclusive tema aí do valor econômico, de um case que vocês têm com o Sicredi. Só para o nosso telespectador conhecer a profundidade das soluções que a Denodo hoje apresenta como solução para o mercado, detalhar um pouquinho esse case para nós, Marco? Sim, o Sicredi foi o nosso primeiro cliente aqui no Brasil. Foi um trabalho de alguns meses, né? Eles realmente quiseram testar a fundo a tecnologia, então eles desafiaram aí a tecnologia em diversos cenários. Eles tinham o desafio que é prover a mesma informação para diversos cooperados, né? O interessante é que esses cooperados, cada um tem a sua ferramenta para ler os dados, né, de visualização. Então, como é que você consegue entregar os mesmos dados com governança, porque cada cooperativa só pode ver o dado pertinente a ela, com a ferramenta que ela queira, de forma muito rápida, você entregando isso todos os dias. E aí eles conseguiram otimizar todo esse processo com o Denodo, né? E hoje é assim que eles fazem, tudo entregue para todas as cooperativas, governado e catalogado e gestionado pelo Denodo, né? Então isso possibilitou muitos ganhos na ponta e o índice de satisfação eles mediram também lá, cresceu muito dos cooperados. Então foi um caso emblemático aí do Sicredi. Eu acho que é a maior cooperativa de crédito no Brasil hoje em termos de empréstimo, né? Então, se não for a maior, é uma das maiores. Então, é bastante interessante esse caso aí no sistema financeiro. Agora, pegar um primeiro cliente, né? E desse primeiro cliente extrair um case desse, entrar com o pé direito. Sim, foi. O mercado financeiro é um grande desafio, né? Toda a parte de segurança, compliance, onde tem que estar os dados. Então, eu acho que eles botaram à prova aí toda a nossa tecnologia e capacidade de execução. E eu acho que a gente entregou com louvor. E esse projeto, desde a concepção até a entrega, demorou quanto tempo, Marco? Eles ficaram testando a nossa solução nos diversos cenários alguns meses, né? E aí eles, o final do ano de 20, eles fizeram a aquisição, e eu acho que uns 3 meses depois já estavam fazendo umas entregas consistentes. Então, e o tempo de implementação do projeto hoje da Denodo depende muito da situação que a empresa está hoje em relação à organização de dados, Marco? Vocês conseguem também, com a solução de vocês, apesar talvez de, entre aspas, algumas deficiências, vocês conseguem acelerar esse processo? Olha,
todo cliente, quando ele começa a identificar o problema de negócio dele que ele quer resolver, ele quer fazer uma POC, né? Uma prova de conceito, né? Então, a nossa prova de conceito é feita e ela é bastante rápida. A gente tem casos de clientes que queriam, ele tem uma operação em outros países da América Latina e ele queria cruzar dados de fora do Brasil com dentro do Brasil. Isso, uma vez a gente instalou o software, conectou nas bases, a gente entrega isso imediatamente, né? Então, respondendo um pouco a sua pergunta, se o cliente quiser cruzar os dados agora, a gente consegue fazer isso. É muito rápido mesmo. Tem um outro caso emblemático que o cliente ele exporta muito e ele queria saber, pegar dados da Receita Federal, da exportação dos produtos que ele também exporta, para entender se naquele momento é melhor ele vender no mercado interno ou externo, ou qual é o market share dele naquele momento. E isso, com o Denodo, fizemos isso no mesmo dia, né? Acessou lá as bases e cruzou e apresentou os resultados. Então, assim, parece assim, um pouco de falácia, mas é muito rápido mesmo. Agora, Marco, na sua experiência, a experiência da Denodo, há algum momento certo para a empresa pensar em adotar a verticalização de dados? Há algum nível de maturidade? Como é que você avalia isso hoje? Até para que, eventualmente, executivos e empresários que estejam nos assistindo possam conversar com um amigo. Se você tem um desafio de negócio, onde os dados estão em lugares distintos e você precisa integrar para fazer uma análise ou resolver um problema de negócio, como eu falei, essas POCs elas demonstram isso, que é extremamente rápido fazer e é extremamente rápido você implementar também. Então, assim, eu não diria que a empresa tem que estar num nível de maturidade A ou B. Se ela tem a necessidade de negócio para integrar dados que estão em diferentes silos, dentro ou fora da empresa, e trazer isso para o negócio, resolver um problema, a gente faz isso com maestria. Esse é o nosso negócio. E normalmente a porta de entrada para vocês apresentarem a solução, o que é? O CFO, é o IT, é a presidência? Qual é o primeiro alvo que vocês têm, até pelo entendimento da ferramenta e da tecnologia que vocês apresentam hoje, Marco? Olha, o ideal é o cliente identificar um problema de negócio. Esse é o ideal. Porque sempre quando uma empresa vai fazer investimento, ela tem que fazer o business case e ela vai querer saber qual é o retorno, né? Então, quando você tem um problema de negócio, você resolve um problema de negócio, sempre fica mais fácil justificar. Porque tecnologia por tecnologia, você simplesmente fica, eu quero saber se o Denodo cruza isso com aquilo, se ele faz a governança bem, se é aderente ao LGPD, se o catálogo é bom, tudo isso ele vai fazer, né? Então, o que diferencia realmente, eu acho que eu tenho um problema de negócio, ou eu preciso fazer isso de forma mais ágil, eu tenho que ter ganhos aqui. Então, é aí que a gente explora e essa é a oportunidade ideal. Quer dizer, resolver a dor do cliente. Resolver a dor do cliente. E quando o cliente tem a dor, não sabe o que tem, como é que você pode ajudar também nessa sensibilidade pela tua experiência e pelo teu negócio, apontar para ele que talvez tenha algo ali que ele não esteja vendo e que a Denodo possa ajudar? Eu acho que a melhor forma é a gente trazer cases da própria indústria. E aí o cliente, ele às vezes começa a identificar que, poxa, isso é legal fazer aqui, isso eu não tenho, mas é uma ideia boa de negócio. Então, eu acho que cases, casos de uso, né, o cliente que a gente já implementou soluções, sempre é enriquecedor. Você acha que movimentos como nós geramos recentemente de Prime Denodo pode também contribuir nesse despertar, eventualmente, de alguma dor que o cliente até então não tenha percebido ainda, Mário? Com certeza. Eu acho que o ambiente que a gente criou no evento, ele é um ambiente que traz muita troca de informação e a gente percebe o insight de cada cliente, né? Ele fala o ambiente dele, ou sem querer ele está colocando ali até os desafios que nós percebemos, ou às vezes a gente não vê e ele também coloca. Então, acho que essa troca é muito válida, é muito importante. A conversa é sempre a melhor coisa, né? Então, esse é o ambiente propício para a gente poder trocar experiência e enriquecer os dois lados. Marco, obrigado por ter aceito o convite, um prazerzaço ter o amigo aqui. Obrigado pela parceria com a Prime.
convite aqui é permanente, sempre que o amigo desejar compartilhar algo da Denodo, sempre o convite está à disposição do amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de poder falar um pouco aí da Denodo e sucesso para todos nós e que essa pandemia se encerre em breve. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal na Prime Leads. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.